eu monto esse negócio muito bem sucedido no primeiro ano, chamava-se General Restoration, lá no Brasil. Era empresa do que, Fernando? Era uma empresa de limpeza especializada, lá, e eu tenho 9 franquias, certo? Sou capa de pequenas empresas e grandes negócios naquela época. E o ego só inflando. Cara, agora sou vai. entrevistado na pequenas empresas e grandes negócios. Aí acontece uma coisa, o meu franqueado master nos Estados Unidos vai à falência. Uau! E o meu primeiro erro começou a aparecer. Isso. Eu não tinha feito due diligence de qual que era a situação financeira do meu franqueador master. Eu tomei a decisão totalmente por impulso. Eu não perguntei para Deus se aquela era uma boa decisão. Eu simplesmente tomei a decisão porque eu achava que eu tinha o toque de Midas. Resumindo em história, primeiro ano fantástico, segundo ano eu vou à falência. Uau! Né? Quando eu vou à falência, eu tinha uma empresa de consultoria também, uma outra empresa, então eu sabia que eu estava quebrado. As empresas ainda não tinham quebrado, eu estava quebrado. Mas eu me lembro assim, de joelhos, e chorando, eu falo, Deus, sozinho eu não sei como sair dessa. Me mostra, por favor. Bem-vindos a mais um podcast do Tela, Tela Negócios e Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio e manifesta o reino de Deus. É ter a lente ajustada sobre o princípio da mordomia, aonde você estiver, né? Levar Jesus, levar o reino, levar a prosperidade bíblica, não é? E manifestar o reino a partir de onde você estiver. Então, você já sabe também que o podcast, então, é este conteúdo que a gente sempre traz um convidado especial para contar as suas histórias, né? Trazer o seu testemunho, trazer também histórias inspiradoras. Nosso desejo, você já sabe, é te inspirar, te ativar, fazer você pensar fora da caixa e, quem sabe, também dar uma chacoalhada de vez em quando para que você saia da zona de conforto, ou se o Espírito Santo nos permitir te levar algum incômodo santo para que você possa ir além e perceber o quanto Deus te ama e quer usar você e o seu negócio. Tá bom? Combinado? Então vamos nessa. Não esqueça de compartilhar, comentar e curtir. Você sabe que os algoritmos adoram esse tipo de ação. Então nos ajude, colabore, corrente do bem, para levar a história do Fernando Moreira além mar, né? Vamos juntos fazer repercutir histórias como a do Fernando. Então bem-vindo, Fernando, ao podcast do Tela. Eduardo, primeiramente, é uma super honra fazer parte do podcast do Tela. Adorei quando você me convidou para falar exatamente sobre a função nossa como mordomos do reino. Nós servimos a Jesus, eu sirvo a Jesus aí desde os meus 49 anos. E quando eu descobri o papel e a missão que ele dá para a gente de levar a palavra dele a todas as partes do mundo, bom, começa também na minha família e no meu negócio. Então, hoje eu faço isso com um coração super aberto. Muito bom, Fernando. Vamos dar as devidas credenciais. O Fernando, como disse, ele é conselheiro de empresas, investidor anjo, ele é casado com a Cris, pai do Lucas e da Luísa, e a gente vai contar um pouquinho da história dele aqui. Ele passou por cerca de 35 países, então tem história para contar aqui bastante, né, Fernando? Esqueci alguma coisa, Fernando? Só que eu sou avô do Joaquim também. Ah, verdade. Meu netinho nasceu fazem 9 meses. É uma maravilha, é uma bênção de Deus, assim como são os nossos filhos. Eu creio assim de uma forma muito simples hoje. Deus em primeiro lugar, a minha família aqui na terra, Perfeito. Os meus amigos e aí o meu trabalho. E no meu trabalho hoje, eu sempre creio que é como levar as verdades do reino para todos que estão à minha volta, através de exemplos de vida, mas principalmente também ajudando as pessoas a conhecerem Jesus.
Muito bom, Fernando. Bom, quem me acompanha aqui já sabe, Fernando, que a gente sempre começa com uma história, uma pergunta clássica aqui sobre a adolescência. Né? Eu tenho uma teoria já validada por um neurocientista que passou aqui nessa cadeira, e a teoria é que na adolescência a gente recebe inputs de que a gente vai ser na vida adulta, no mundo dos negócios ou no mundo executivo. Com você foi diferente? Você é exceção a essa estatística aí? Não sou, Edu. Na verdade, curiosamente, aconteceu comigo mais ou menos entre 13 e 14 anos, eu assistindo... Uau, bem jovem, hein? Assistindo um programa um desses Globo Repórter da vida, eu acho que era, e falava sobre um engenheiro que era CEO e que tinha viajado pelo mundo, e eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um CEO, e eu vou conhecer o mundo. Eu venho de uma família super humilde, que vem da roça, 6 irmãos, o meu pai tinha posto na cabeça dele que ele ia estudar os filhos, e o fato é que aconteceu. Eu acabei virando engenheiro, me formei na Escola Politécnica de São Paulo, aí eu aprendi a falar línguas, acabei sendo exportado como executivo fora do Brasil, né? Mas a única coisa que não aconteceu foi casar depois dos 30, porque eu conheci a minha esposa, a Cris, quando ela tinha 16 para 17, eu tinha 18 para 19, casei, ela tinha 23, eu tinha 25, mas o restante aconteceu. Eu virei executivo de multinacionais, eu virei CEO, eu conheci o mundo, 35 países diferentes. O único continente onde eu não trabalhei foi na África, o restante eu trabalhei em todos. Uau! Tá? E foi assim uma bênção de Deus, porque eu falo, mesmo eu estando muito longe dele durante algum tempo, ele sempre me protegeu e guiou os meus passos para me trazer onde eu estou hoje. Muito bom, vou pegar um gancho dessa parte. Então, essa trajetória inicial, vamos dizer assim, você ainda não era cristão, certo? Eu diria assim, né? Eu fui educado por um pai que me ensinou sobre Jesus muito cedo. Então, meu pai, católico, mas meu pai era um católico confessional de Jesus. Meu pai lia a Bíblia pra gente, então eu vi meu pai lendo a Bíblia para mim desde pequenininho e para os meus irmãos. Meu pai ensinou a gente a orar desde pequenininho, então eu aprendi a orar com o meu pai. Você não podia sentar na mesa sem orar e dormir sem que ele abençoasse. Então, meu pai me ensinou, só se ora para Jesus. Então, eu aprendi sobre Jesus muito cedo. Eu quase decidi ser padre. Uau. Só não fui ser padre porque conheci a minha esposa, e na igreja católica, se você virasse padre, você não podia casar. Eu sou apaixonado pela minha esposa, então essa parte não coube. E aí eu me distanciei de Deus, né? Por quê? Porque eu entrei no mundo profissional, né, naquela época, e eu precisei passar pelo que eu passei para descobrir Jesus. Essa que é a realidade. Você era workaholic, Fernando? Super workaholic, sempre fui, né? Muito determinado, muito focado naquilo que eu queria buscar, né? Mas sempre assim com um propósito muito claro, e sempre trabalhando, fazendo o melhor de mim, mas o melhor pelas pessoas. Meu pai me ensinou, e assim, a verdade sempre presente. Faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Então, meu pai tinha um fundamento cristão muito poderoso, porque ele leu a Bíblia a vida inteira, e ele ensinou isso aos filhos, e isso se enraizou dentro de mim. E eu diria, todos os princípios que eu aprendi com o meu pai, que eram os princípios da palavra de Deus, me ajudaram na minha carreira. Me ajudaram por quê? Porque eu tinha um foco muito claro. Eu orava para conseguir aquilo que eu queria, mesmo que eu não tivesse com Deus, ou batizado, ou ainda aceito a Jesus de fato, eu só orava para Jesus. Então, assim, ele me protegeu, apesar de todos os meus pecados e das minhas mazelas. Poderíamos dizer que seu pai era um católico batizado no Espírito Santo aí, que imprimiu valores e princípios, né? Com certeza o meu pai hoje está lá com Jesus, eu sei disso. Meu pai faleceu em 2022 e ele deixou uma marca muito firme no meu coração e no coração de todos da família, porque o meu pai falava de Jesus toda a oportunidade que ele tivesse. Não existia Natal sem que a gente orasse. E tem uma coisa interessante, no meu mundo de negócio, eu tive um mentor que eu sempre liguei, o meu pai. E aí você imagina o seguinte, o presidente de empresa fora do Brasil ligava para o meu pai, eu tô com um problema assim, 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 e o meu pai é um caboclo da roça, que tinha
Bom, ele se formou em advocacia depois, mas bem mais velho, com 60 anos quase, né? E o meu pai era aquela pessoa que sempre ouvia todas as minhas questões, respondia com uma pergunta, mas o principal não era isso, era ele me abençoando, dizendo: eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus, e que Deus te ajude a achar a solução do problema, mais ou menos assim, que você está passando, né? E, querendo ou não, sempre me ajudou. Deus me ajudou através das orações que o meu pai fez para mim, minha vida inteira, e minha mãe também. Muito legal. O que você está dizendo é o versículo bíblico que diz que o temor do Senhor, no caso seu pai aí, né, super temor, é o princípio da sabedoria. Sim. Conseguia te dar conselhos, mesmo não conhecendo da matéria, mas ele conhecia princípios e eu acho que isso é que no final é o que norteia, o que sustenta, né, uma vida íntegra e uma vida com propósito, porque é muito comum no mundo dos negócios a gente ser levado pelas circunstâncias, não é mesmo, Fernando? E é a base que a gente tem, ou aquilo que a gente acredita, que nos mantém na direção ali, ainda que seja, né, numa tormenta ali, como exemplo do mar, né, revolto, mas quando Jesus está no barco, a coisa anda sempre na direção certa. Sim, eu diria que a palavra do Senhor diz de uma forma muito clara que devemos, na verdade, sempre seguir aquilo que Deus espera da gente, que é o quê? É basicamente obedecer os mandamentos dele em tudo que a gente faz. O meu pai me ajudou a entender isso enquanto eu não era cristão, e quando eu me converti, aquilo começou a entrar dentro de mim de uma forma muito forte, mesmo porque eu comecei a ler a Bíblia, né? Hoje é o livro que eu mais amo ler, é o livro que eu leio, é o livro que me acompanha, e é de onde eu tiro todos os meus conselhos e todas as minhas decisões hoje. Muito bom. E, falando de conversão, então você teve um período ali, você muito determinado, vou ser engenheiro, viajar para vários países. A esposa quebrou ali a estatística 100%, mas que bom, né? Mas, então você constrói a sua trajetória, mas ainda não está ali 100% conectado ao Senhor Jesus, né? Em que momento que isso aconteceu? A conversão, você tem uma história bem impactante aí, que mistura com a história de família, do seu irmão. Conta pra gente em que momento que veio a conversão, porque eu entendi que você já tinha resultado, tinha performance, já tinha um posicionamento legal, cria em Deus, isso que é interessante, né? Mas faltava ali um encontro pessoal e genuíno com o Senhor Jesus, né? Eu diria que Jesus caminhou comigo a minha vida inteira, desde pequeno, influenciado pelo meu pai. Eu me distanciei, mas Jesus sempre segurou na minha mão. Esteve próximo. Não, eu digo, ele sempre segurou na minha mão. Eu que tentava largar da mão dele, ele não deixava, né? Sem dúvida. E em todos os momentos difíceis da minha vida, eu sempre orei, né? E, por incrível que pareça, ele sempre respondeu me ajudando. Então, quando eu olho hoje a minha carreira, saindo assim de um garoto que é assim, de uma família humilde, que fez engenharia e depois se formou, fui muito cedo assim, diretor de uma empresa chamada Alcoa, aí saio, monto o meu negócio, vou à falência, oro para Deus, Deus me tira da falência. Meus filhos nunca sentiram que eu fali, porque, de novo, eu orei, né? E durante 14 anos, na minha confusão espiritual, eu orei uma única coisa, que é: Deus, se você existe, me mostra quem você é. Foram 14 anos, eu orei isso continuamente. E, resumindo a história, eu estava na China, né? Era executivo responsável pela área de operações globais do HSBC na China. Meu chefe no Brasil me convida para voltar para o Brasil para assumir a presidência do HSBC Seguros. Eu volto para o Brasil, procuro pelo meu irmão, ou por um dos meus irmãos que tinha um problema de dependência química muito séria. Eu e os meus irmãos vamos procurar esse meu irmão, aí a gente encontra ele passa por um período de tratamento, aí ele sai de novo, e um dia ele está dentro de uma agência do HSBC, chamando o meu nome, né? O gerente de lá liga, querendo falar comigo, certo? Conversamos, eu falo com meu irmão, a conversa é uma conversa super pesada para mim, e naquela noite, daquele dia, eu tenho assim uma veia que estoura no meu nariz, eu acordo no dia seguinte numa poça de sangue, minha pressão estava totalmente desregulada, foi para 22/16, uma coisa de louco, né?
E minha esposa escreve para a pessoa que tinha discipulado ela em Hong Kong, contando a minha história. Minha esposa é a primeira a se converter cristã dentro da minha casa. E aí ela conta a história e fala sobre o meu irmão, fala sobre o que estava acontecendo comigo. E ela então escreve num papelzinho dizendo, olha, o problema do Fabrício não é apenas físico, ele precisa confessar os pecados e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, para que ele tenha chance de ser salvo. E eu orava há 14 anos, Deus, se você existe, então me mostra quem você é. Quando eu li aquilo, eu sabia que aquilo era para mim também, porque eu tinha os meus problemas pessoais, né, que eu precisava resolver. Né? Eu precisava sair de uma vida de pecado que eu vivia. Né? E ali vinha, eu sabia que aquilo era para mim, mas eu não faço nada. Isso era novembro de 2008. E aí em janeiro de 2009 eu vou fazer algo que eu fazia sempre, que era assistir o Australian Open, que era depois da meia-noite no Brasil. Eu ligo a televisão, está num canal evangélico. Eu olho assim, não pode ser. Na minha casa a probabilidade de estar num canal evangélico é muito pequena. Era um canal de uma igreja que eu não confiava, tá certo? Eu aperto 29 para ir para o ESPN, para eu ver o jogo que eu queria ver de tênis. E em vez de cair no jogo, não me pergunto se eu apertei errado, não interessa, Jesus fez, cai num outro canal evangélico. Uau! Só que Era Jesus cercando ali, né? Ele já diria que ele tinha lá o batalhão inteiro dele lá, me cercou mesmo. Mas o mais fantástico não foi apenas o fato de cair naquele canal evangélico, é que o que o pastor estava falando naquele momento era exatamente a mesma frase, ou algo muito similar, à frase que a Isa, amiga da minha mãe, da minha esposa, discipuladora dela, tinha escrito no e-mail que escreveu para minha esposa, que dizia de uma forma muito simples: confesse os seus pecados e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí então eu desligo a televisão, dobro os meus joelhos e chorando, eu chorava e confessava os meus pecados. Foram mais de 2 horas confessando, tá? Aceitei a Jesus. No dia seguinte eu ligo para um amigo meu, Carlos Tarazuki, resumindo, me batizo 2 meses depois. E desde então a coisa mais importante na minha vida como empresário, na minha vida como executivo, é testemunhar sobre Jesus e ajudar outras pessoas a encontrar a maravilha da salvação que vem de Deus, que é Jesus Cristo. Muito bom, Fernando. História bonita. Então, imagino que nessa sua trajetória você sempre esteve à frente ali como líder, né? Ou exercendo liderança. Você fala bastante, ou você fala sobre liderança servidora, né? Sim. Mas como que isso mudou o antes e o depois? Imagino, então, portanto, que antes você já tinha performance, você tinha resultado. Sim. Aí você tem esse fato, esse evento da conversão que muda diametralmente, né? O modo de pensar de várias coisas. Como que foi o pós, né? Como que a sua liderança mudou? Como que a sua percepção de gestão mudou a partir da sua conversão? Eu diria assim, né? O antes era um negócio de liderança assim, humana, tá? Liderança servidora, porque eu creio, meu pai me ensinou desde pequenininho que quem lidera serve. Então foi algo que ele me falava, Jesus servia, mas no começo eu servia porque o meu pai falava, mas quando eu me converto... Não com convicção, né? Não era com convicção, mas não era uma convicção cristã. Hoje é uma convicção que vem de Jesus. Nós somos servos de Deus e Deus diz que o maior de todos é aquele que serve. Perfeito, bom texto. Então eu digo que antes eu servia porque era algo que era um exemplo do meu pai. Hoje eu sirvo porque é algo que Deus põe firme no meu coração que eu devo fazer. Espírito Santo, né? O Espírito Santo deixa muito claro dentro do meu coração que a gente deve servir, né? E é algo maravilhoso, né? Por quê? Porque aí você ajuda com que outras pessoas caiam também nessa mesma frequência de servir, né? Dentro do seu ambiente de trabalho. E eu hoje prego, né? A grande diferença é que antes eu servia e não pregava, agora eu sirvo e falo porque eu sirvo. Eu sirvo porque Jesus é comigo e não existe nada mais maravilhoso do que andar nas veredas estreitas do Senhor. Aí naturalmente eu falo daquilo que quem Jesus é, que Ele é Deus, que Ele é que é o caminho, a verdade e a vida, e se você andar com Ele, você terá a vida eterna se você confessou os seus pecados. O meu grande objetivo hoje, empresarial,
é, na realidade, trazer mais pessoas para o reino. Eu já tive, assim, antes de Jesus, eu falava que o meu objetivo era o objetivo de chegar num cargo, de ajudar, sim, pessoas, de ajudar a comunidade, ajudar os stakeholders, entendeu? Mas hoje é levar pessoas para Cristo. Se você perguntar o que é prosperidade do reino para mim, aumentar o número de pessoas que se convertem para Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a receita ou com o EBITDA da empresa, já teve a ver. Não que eu não busque. Sim. Em todas as empresas que eu aconselho. Obrigação. Tá? Eu falo, temos sim que buscar a lucratividade, temos sim que prestar o melhor serviço aos clientes, temos que ter o melhor ambiente de trabalho, temos que ter excelência tecnológica, sim, tá? Mas o meu objetivo por trás disso é levar pessoas para Cristo. Então, esse para mim, tudo isso é o meio. O meu objetivo é levar pessoas para Cristo. Ô Fernando, o que você está dizendo é que você se posiciona como cristão e entendendo que o mundo dos negócios é uma plataforma, então, para a expansão do reino. Eu estou te perguntando isso, né? Colocar aqui um pouquinho mais de luz sobre o ponto. Não estou nem dizendo do agente secreto do céu, né? Porque tem gente que passa absolutamente incólume e ninguém sabe que ele é cristão. Mas tem muitas pessoas, Fernando, que por alguma razão, né, que eu não vou aqui elencar, mas a pessoa diz o seguinte: cara, o mundo dos negócios, eu tenho que ter reservas com o cliente, não é qualquer lugar que eu posso falar de Jesus, mesa de reunião, tem que respeitar a cultura da empresa, tenho que respeitar a religião do cliente. Como é que você enxerga tudo isso? Porque a tua forma de falar é bastante ousada, né? Você, desde que tomou essa posição, você teve algum tipo de resistência? Fala, não, eu acho que não vou, ou tem aí um ajuste fino nas circunstâncias? Eu acho que você tem que ter a ousadia de falar a verdade que o Espírito Santo vai pôr no seu coração no momento que você tiver com o público que seja. Então eu sempre digo, ore. Peça para que o Espírito Santo de Deus esteja no comando. Entenda que é Ele que vai usar a sua boca, tá? Que vai usar a sua fala para levar a verdade. Se você for, assim, estiver a serviço de Jesus, Ele vai te usar. Você não precisa jamais, você jamais deve desrespeitar, porque você pegar Jesus em todos os momentos que Ele confrontou os fariseus, ou confrontou os saduceus, ou confrontou pecadores, Ele sempre fez com a maior gentileza, o maior amor e o maior cuidado. Então, Perfeito. Nós, servos de Deus, temos que fazer com todo o cuidado. Nós não queremos gerar alguém que fique apenas preste atenção na sua verdade. Nós queremos, na verdade, trazer a pessoa para entender a verdade de Deus. E Deus é amor, é verdade e é justiça. Então, a gente quer levar a pessoa para entender tudo isso. E isso só vai levar se você tiver o quê? No seu coração a capacidade de sim apresentar a verdade como ela é, mas com toda a delicadeza e o amor que aquela pessoa precisa naquela situação. Acho que a chave aí é a sensibilidade, né? Sim. Está sensível ao que o Espírito Santo dizer. Mas você já teve reveses onde você se posicionou e o resultado daquele negócio ele foi negativo para você ou para sua empresa? Por se posicionar? Assim, já tive situações tensas. Sim, mas reveses, não. Não, porque quando a gente tem que saber a hora de parar e lembrar que a gente joga a semente e quem faz a semeadura é o Espírito Santo. Sim. Então, se você percebe que o negócio vai partir para um conflito, então cabe a você saber recuar. Olha, então vamos... Já tive situações, sim, onde eu senti que o negócio era tenso, eu não creio nisso que você crê. Então eu falei, olha, paro aqui. Mas nunca deixou de falar? Não, jamais. Eu acho que, assim, nas minhas posições sempre foram claras. Quem me conhece sabe que eu ponho na mesa aquilo que está no meu coração, lá, e vou falar assim com muita transparência, porque eu creio que a verdade tem que estar sempre na mesa, né? Mas a verdade não pode ser colocada de uma forma que desrespeite o outro. Mas a verdade tem que ser posta. Sem dúvida. E não existe verdade relativa. O relativismo é um dos grandes problemas do mundo empresarial hoje. É o relativismo. Então eu digo, não, qual que é a verdade? A verdade é uma única. Eu posso ter uma percepção da verdade, você pode ter uma outra percepção da verdade. Mas só existe uma verdade.
Então, quando você entende que a verdade é única e traz, vamos descobrir qual é a verdade, não é mais a minha opinião ou a sua opinião, é qual é a verdade. E esta é uma pergunta importante. E quando você fala de Deus, né, assim, eu tive uma situação na minha casa, onde o meu filho, quando ele tinha 16 anos de idade, eu cheguei a comentar, ele disse: ó pai, tudo aquilo que você crê, eu não creio. Tá? Eu sou ateu. E com 16 anos se declarou ateu. Isso aí, 2000 e alguma Isso foi um coisa. choque para você? Ali você já convertido, naturalmente. Não, ainda não era. Ainda não era. Eu ainda não era. Eu acreditava em Jesus por causa mas estava conectado do meu pai, ali. mas eu estava conectado, eu orava. Eu era um confuso espiritual que sabia que Deus existia naquela época. Mas eu orava nas refeições, eu falava de Deus. E o meu filho fala que não crê. Eu falo, mantenha a porta aberta e faça a sua busca, porque eu estou fazendo a minha. Eu coloquei que eu estava fazendo a minha. Falei, Deus existe. Busque a Deus, né? E quando eu me converto, né, eu descubro que aí, assim, eu me converti aos 49 anos, em 2009, e aí eu olho assim, meus filhos não estão com Jesus. E eu começo então a pregar para eles, né? E apresento esse negócio de várias formas para o meu filho, para a minha filha. A minha filha se converte 3 anos depois. Foi fruto não da minha pregação, foi fruto de oração de pai e mãe. Porque eu e minha esposa, né, oramos, e assim, a gente tem que ter a coragem de jogar as sementes, né, e eu falo isso na empresa também, jogue as sementes. Confie que se Deus está pondo no seu coração para jogar uma semente, ele vai frutificar. Resumindo a história do meu filho, o meu filho, 2 anos atrás, ele liga para mim, ele morava no Canadá, eu estava aqui no Brasil, estava na casa do meu pai em leito de morte, né, e ele liga e fala, pai, Deus existe. Uau, que legal. E na hora que ele fala, Deus existe, eu pergunto, mas quem é Deus para você, filho? Isso porque eu tinha buscado outros deuses, né? Isso, verdade. Pergunto, mas quem é Deus para você? Né? Aí ele fala, pai, é o mesmo Deus que você e a mãe creem, Cristo Jesus. Eu me lembro assim, eu caí em lágrimas de felicidade, eu caio de joelhos, oro e agradeço a Deus e louvo a Deus todos os dias, porque foi Ele que salvou a minha vida e a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, a sua vida e a vida de todo aquele que crê, Jesus que salva, né? E foi um momento muito maravilhoso, eu já vi muita gente se convertendo, eu mesmo sou fruto de conversão porque muitos jogaram sementes na minha vida. O Carlos Tarazuki, o amigo meu que eu liguei, lá da primeira igreja batista, trabalhou comigo dentro da empresa, no HSBC, e em 2002 ele me chamou para ir na primeira igreja batista de Curitiba e me apresentou quem era Jesus. Falava, eu sei quem é Jesus, eu falava, eu fui católico, eu sei quem ele é. E eu estava numa confusão espiritual na realidade. Sim. Mas ele não só plantou, que eu liguei para ele, eu preciso ser batizado. Então, vale a pena plantar nas empresas, vale, porque as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo, e se ele vai usar você, ele usa com propósito. A semente vai cair no pedregulho, mas vai cair também em solo fértil. Quando cai no pedregulho ou no espinho, lembre-se que a sua parte que você fez foi jogar a semente. E esse é o nosso papel. Se a gente lembrar, assim, Jesus deixa muito claro em Mateus 28, de 18 a 20, né? Ele diz, eu tenho toda a autoridade, ele fala pra gente, vai e pregue para quem? Para todos em qualquer lugar do mundo, porque eu vou estar com você até o final dos tempos. Então esse é o nosso papel, ou seja, se você escolheu ser empresário, lembre-se que antes de mais nada você é empresário de Jesus. Isso, boa. É o empresário do reino de Deus. E o seu meio empresarial, por mais legal que seja, ele é apenas um meio para levar mais pessoas para Cristo Jesus. Por isso tenha coragem de falar de Jesus o tempo todo, sim, não tenha medo. Só peça a Deus para te ajudar no como, quando e com quem. Sabedoria, né? Sabedoria do alto, né? Sim. No final, né, Fernando, não dá para separar, né, vida espiritual e mundo dos negócios, porque se você for evangelizar, né, e deve ser feito isso, não é?
e os recursos financeiros das empresas, das nossas empresas, podem e devem também ser aplicados a isso, né, ao evangelismo, mas a oportunidade que a gente tem de pregar no mundo dos negócios, porque é como a gente é, né? Então não tem dupla personalidade, então você tem valores, como você mesmo disse, que eles podem ser manifestos e aquilo atrair, né, não para você, mas para a cruz de Cristo. Como Cristos, né? Como a Bíblia diz, nós somos pequenos Cristos, né? Sim. Representantes de Deus. E no mundo dos negócios, você, sendo intencional, você vai manifestar o reino. Agora, não pode deixar de entregar, né? Padrão de excelência, régua de excelência lá em cima, porque senão isso é incongruente, né? É a excelência do reino no final, né? Eu acho que assim, nós temos que refletir, na realidade, primeiro, se você é um empresário, você vai estar falando sobre propósito, né? Pergunte sobre o propósito do seu negócio, né, para o mundo dos negócios, mas pergunta qual que é o propósito do seu negócio segundo a visão que Jesus vai pôr no seu coração. Porque tem um viés específico, né? Porque todos nós participamos da grande comissão, que é falar do amor de Cristo. Mas o como a gente deve buscar isso de forma específica e geralmente ele leva em conta o ambiente e os talentos que ele nos confiou, não é isso? Sim. E só continuando então, ou seja, baseado nisso que o Eduardo acabou de colocar, então, ou seja, eu sempre falo, comece em toda vez que eu vou falar de gestão, qual que é o propósito do seu negócio? Mas pode estender a pergunta, qual que é o propósito do seu negócio segundo aquilo que Jesus espera de você na sua empresa? Então, na hora que você pensa, você serve clientes, você trabalha com pessoas para servir clientes, você tem um papel na sociedade, você tem um papel perante a humanidade e o meio ambiente onde você está. E na hora que você pergunta segundo aquilo que Jesus espera, você vai ver que a sua régua de excelência vai ao máximo, porque é o máximo de Deus. E isso vai transformar a sua forma de trabalhar, porque você vai perceber que os valores da sua organização vão ser sempre aqueles que são os valores do reino de Deus. Você não vai ter problema em servir ninguém. E você, na verdade, vai perceber que você organiza os seus negócios de uma forma muito mais inteligente, muito mais humilde, muito mais simples. E você vai descobrir uma coisa que vai ser muito mais produtivo também. Pelo menos essa tem sido a minha experiência desde que eu pus Jesus na minha vida, na realidade. Bom, Fernando, nem sempre vai ser como a gente planeja, né? Não. Muitas vezes a gente aprende com os erros também. Às vezes, para você errar, né? Como você disse, você já sabia, seu pai tinha colocado ali os princípios do reino, mas você teve que passar por uma busca de outros deuses para encontrar o Deus verdadeiro. O ponto aqui é a pergunta: o que deu errado ou o que aconteceu fora do planejado, mas que foi uma ótima escola, que de repente, né, isso pode servir aí para quem está nos ouvindo de reflexão. Às vezes, sabe, Fernando, teve uma pessoa uma vez que falou assim: eu estava passando pelo mesmo problema da história do podcast e o Espírito Santo usou a história dele para me dar uma direção de como resolver. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então tá bom, é assim, eu muito jovem, eu sempre fui muito bem sucedido, né? E eu achava aos meus 30 e poucos anos que eu tinha o toque de Midas, porque tudo que eu fazia dava muito certo. Tinha um orgulho aí, Fernando? Eu era extremamente arrogante. Extremamente arrogante. Autossuficiência. Eu era autossuficiente, eu achava que eu era o cara que fazia, né? Tá certo? Assim, Deus não era naquela época, ou seja, entre os meus, assim, dos meus 25 até os meus 34, eu diria para você que eu achava que eu era o cara, né? E a minha esposa fala para mim, aí o que acontece? Eu chego na Alcoa, onde eu trabalhei, eu sou o primeiro trainee do grupo trainee da Alcoa. Aí rapidamente eu viro gerente dentro da Alcoa, aí eu vou trabalhar nos Estados Unidos no grupo de qualidade global da Alcoa para ajudar a fazer a transformação da Alcoa no mundo. Isso tudo inflando o ego, né? E aí eu volto para o Brasil para assumir uma gerência geral na maior fábrica de alumínio e alumina, gerência geral de qualidade da fábrica, que era a maior fábrica de alumínio e alumina da América Latina. E no meio desse tempo eu decido abrir o meu negócio.
compro os direitos de uma franquia master no Brasil, vou e peço demissão. O meu chefe, no dia que eu fui pedir demissão, Fernando, mas o Paulo Periquito, que era o responsável pela Alcoa, pela vice-presidente da Alcoa, quer falar com você, porque você vai assumir uma diretoria numa outra unidade de negócio, um negócio enorme, você não quero nem ouvir. Eu falei assim mesmo, eu já sei o que eu vou fazer. Tal era a minha arrogância. Mas eu fui lá conversar com o Paulo. Fui conversar com o Paulo, falei, Paulo, eu sei o que eu quero fazer, eu vou fazer isso, eu vou montar essa franquia, tá? E eu vou ser muito mais rico. Cara, a minha arrogância foi absurda. Né? É algo horrível. Quando eu lembro hoje, eu mesmo me envergonho. Né? E aí o que acontece? Né? Eu monto esse negócio muito bem sucedido no primeiro ano, chamava-se General Restoration, né? No Brasil. Era empresa do que, Fernando? Era uma empresa de limpeza especializada. Né? E eu tenho 9 franquias, certo? Sou capa de pequenas empresas e grandes negócios naquela época. E o ego só inflando. Cara, agora sou vai. entrevistado na pequenas empresas e grandes negócios. Aí acontece uma coisa. O meu franqueado master nos Estados Unidos vai à falência. Uau! E o meu primeiro erro começou a aparecer. Uhum. Eu não tinha feito due diligence de qual que era a situação financeira do meu franqueador master. Uhum. Eu tomei a decisão totalmente por impulso. Eu não perguntei para Deus se aquela era uma boa decisão. Eu simplesmente tomei a decisão porque eu achava que eu tinha o toque de Midas. Uhum. Resumindo em história, primeiro ano fantástico, segundo ano eu vou à falência. Uau! Né? Quando eu vou à falência, eu tinha uma empresa de consultoria também, uma outra empresa, então eu sabia que eu estava quebrado. As empresas ainda não tinham quebrado, eu estava quebrado. Uhum. Mas eu me lembro assim, de joelhos, e chorando, eu falo, Deus, sozinho eu não sei como sair dessa. Me mostra, por favor. Bom, Deus é fantástico, Ele é maravilhoso. O fato é que no dia seguinte eu acordo assim, venda tudo e procure um emprego. Eu vendo tudo que eu tinha, eu procuro um emprego, consigo achar um emprego 15 dias depois. Uhum. E o fato é que os meus filhos nunca sentiram que o pai dele um dia faliu, tá? Isso nunca afetou a condição de vida da gente por questões que só Deus explica. Uhum. Eu demorei 10 anos para pagar as dívidas que eu contraí no meu período como empreendedor. Uau, 2 anos... 10 anos! Não, 2 anos de negócio e 10 anos para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Mas Deus permitiu que, assim, graças a Deus, eu fui muito bem sucedido na minha carreira executiva e eu sempre consegui fazer uma reserva para ir pagando a dívida que eu tinha negociado. Mas eu demorei 10 anos para pagar. Então... O que eu mais aprendi foi peça discernimento de Deus para toda decisão que você for tomar. Uhum. Porque a decisão, ou seja, quando eu decidi fazer aquele negócio lá, se eu tivesse parado para pensar o que a Alcoa estava me oferecendo e tinha me oferecido até aquele momento, talvez eu tivesse ficado lá. Uhum. Mas, como a minha esposa disse, aquilo te fez um ser humano muito melhor, porque ali eu comecei a perceber que quem cuidou de mim naquele momento foi Deus e a minha família. E note que eu nem era convertido cristão ainda. Uhum. Hoje eu sei de tudo isso porque eu olho para trás e vejo como Deus sempre segurou na minha mão. E Ele segura na mão de todo mundo, tá? Eu digo assim, Deus ama a todos nesta terra. Não tem privilegiados, né? Não, nasceu o sol para aquele que crê e para aquele que não crê. Uhum. Né? É uma realidade, porque no tempo que eu não criei, Deus fez nascer o sol para mim muitas vezes de forma maravilhosa, que me permite dar o testemunho hoje e dizer, sim, eu vejo a mão de Deus na minha vida, em cada dia dela hoje, porque é o que eu vejo. Toda vez que eu paro para pensar e para agradecer a Deus todas as bênçãos que eu conto, desde o dia do meu nascimento até hoje, eu falo, obrigado, Senhor. Não. Então é isso. Muito bom, Fernando. Aqui no Tela... na comunidade Tela, nós temos nos encontros um tempo que chama Hot Seat. É uma modelagem de aconselhamento, né, onde um empresário senta numa cadeira e ali 12 outros empresários podem aconselhá-lo. E nós temos visto muitos milagres, né? Deus usando mesmo ou o conhecimento técnico ou a rede de relacionamento de um dos empresários ali, mentores, né? Portanto, ou
pelo menos conselheiros ali, né? E Deus tem se movido a partir de Provérbios 11:14, que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Né? Você como conselheiro, como é que você enxerga o Brasil? O Brasil não tem muito a cultura de ter conselheiro, tirando as empresas de high ticket que são obrigadas por questão de compliance ou entendem mesmo, talvez, uma cultura americana. A pergunta, portanto, Fernando, você acredita que ter conselheiros numa empresa deveria ser para todo tamanho de empresa? Olha, sim. A resposta para isso, eu diria que ajuda tremendamente, entendeu? Eu hoje sou conselheiro em 4 empresas e eu decidi virar conselheiro. Embora tenha sido conselheiro durante o período que fui presidente de empresa, tive a oportunidade de ser conselheiro, mas na verdade eu decidi profissionalmente em 2022, final de 2022. E aí o que eu descobri é que tem esse universo no Brasil. E isso tem crescido bastante porque a formação de conselheiros tem acontecido, mas mais importante é que também os empresários estão enxergando assim, ter uma pessoa ou uma equipe de pessoas que ajude ele a pensar o futuro da empresa é muito bom. E eu recomendo, procure conselheiros cristãos. Porque vai trazer uma visão que é a visão assim da palavra de Deus nas decisões empresariais, e isso sim é um fator, na minha opinião, extremamente diferenciador. Pode ser um divisor de águas, né? Porque muitas vezes você, como dono, não tem ninguém para dar contraprestação, e normalmente um conselho você tem que dar respostas e tem que dar o porquê você está fazendo aquilo, né? Na verdade, o conselho vai ajudar o empresário a pensar a estratégia dele, a avaliar como ele está executando essa estratégia, mas vai ajudar também nos processos de tomada de decisão da empresa. Né? E para isso você sempre precisa de critérios. Então você vai precisar de critérios de negócio, sim, você vai precisar olhar, ou seja, riscos, vai precisar olhar oportunidades, mas olhe sobre a ótica daquilo que assim, Cristo Jesus vai pôr para você como critério básico. E aí eu sempre digo, olhe para a palavra de Deus, que é a melhor referência para tomar de decisão que eu conheço. O bom conselheiro, né? A Bíblia é um ótimo conselheiro. Não, ele é o melhor, não é só o ótimo, ele é o... Na verdade, assim, eu costumo dizer, a palavra de Deus, né? Jesus coloca que nem uma vírgula e nem um tio do que está ali deixará de acontecer. E tudo que está na palavra de Deus é a verdade. Então, eu quero me aconselhar com aquilo que é a verdade. Eu acho que, assim, eu sou hoje também investidor anjo, tenho 3 startups, 4 ao todo, da qual eu participo, né? E toda vez que eu tenho alguma coisa assim, deixa eu ir para a palavra, o que Deus diz sobre esta situação? O que Deus põe no meu coração a partir do momento que eu reflito, segundo aquilo que está no Evangelho ou na palavra de Deus. Faz uma diferença muito grande. Tem um texto bastante conhecido que diz que luz para o meu caminho, né, e lâmpada é a palavra, né? Sim. Isso se atribui notoriamente à questão da conversão, do conhecimento do caminho de Jesus, do plano da salvação, mas eu creio, Fernando, também se aplica ao mundo dos negócios. Sim. Você, né, tô falando a partir de uma verdade que você colocou aí. Se você acredita e incorpora que a Bíblia é a verdade, então tudo pode ser submetido ao escrutínio da Bíblia, né? E ali é a fonte de inspiração para as nossas vidas e os nossos negócios. Eu diria assim, né? Se você quiser pensar em princípios e valores, eu sempre digo, leia Provérbios. Boa, boa. Leia Provérbios e aí pensa o seguinte, quais são os provérbios que você gostaria que fizessem parte aí dos princípios da sua organização. Você pode escrever em linguagem corporativa, se você quiser fazer de uma forma mais neutra, mas se você quiser pôr um provérbio, põe um provérbio também. Boa dica. Você não vai sofrer não, ao contrário, você vai sentir algo muito leve dentro do seu coração. Fernando, como conselheiro, que conselho você daria então o pequeno empresário, né? O pequeno empresário, normalmente, ele reclama da falta de recurso financeiro, né? É uma realidade, mas o problema, na verdade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é posicionamento e atitude mental, né? Mas, de uma forma prática aqui,
O pequeno empresário, ele talvez não tenha recursos para pagar conselheiros como uma empresa média ou grande porte tem. Que conselho você daria para ele ter um board de conselheiros ali, mesmo com recurso limitado? Como construir, né, essa rede aí de conselheiros? Eu diria assim, né? Primeiro, fale com... Se você vai querer ter pessoas te ajudando... Eu vou começar do princípio. Primeiro, crie o hábito da oração. Boa. Se eu vou te dizer... Se eu vou te dizer, começar, daí, né? Você tem um conselheiro que não te custa nada, é abundante 24 horas por dia, que é Jesus através do Espírito Santo. Eu aprendi que toda vez que eu decidi errado, é porque eu não conversei com Jesus através do Espírito, eu não orei. E toda vez que eu escolhi certo, é porque eu tinha orado e pedi discernimento. Então, Deus diz, né? Peça a sabedoria, eu te darei em abundância. Isso aí, generosamente, né? Generosamente. Então, primeiro, peça, você já tem um conselheiro que é o melhor do mundo, que é Jesus. Né? Então, use isso. Na prática do dia a dia, assim, se você faz parte de uma igreja, faça um grupo de outros empresários, certo? Que vocês se ajudem. Então, um pode ser conselheiro do outro. Então, ninguém precisa... O que você vai pagar? O tempo que você ajuda aquele seu amigo empresário, ou o seu amigo empresário te ajuda em problemas que são comuns de vocês. Então, como se fosse uma pequena associação de 2, 3 empresários. Não faz muito grande, não, senão vira confusão. Tá? Então, faz entre 2, 3 amigos que você conhece e um ajuda o outro. Porque aí não vai custar, um vai ajudar, vocês vão passar por problemas similares. Com relação ao que você comentou sobre a questão assim, não tem recurso. Eu diria, você tem recurso. Qual que é o problema que você tem que resolver? Como alocar o recurso para você crescer o seu negócio? E aí, de novo, é uma questão de priorizar aquilo que você tem para aquilo que vai te dar o melhor retorno. Como é que você descobre isso? Se você não tem conselheiro, ou se você não tem especialista de mercado, ore, confie em Deus, Ele vai te mostrar. Mostrou para mim toda vez que eu precisei, tá? E eu precisei várias vezes, continuo precisando, continuo orando, tá? E é isso, eu diria para você, ore, tá? Você vai sempre achar, assim, um discernimento que Deus vai te dar de como aplicar o recurso que Ele está pondo na sua mão para fazer com que aquilo se multiplique. Lembre que no meio do deserto, quando o povo de Israel estava falando com Moisés ou reclamando porque não tinha água, Deus batia Moisés vai lá e bate naquela pedra e água jorrará, e água jorrava. E Deus andou com aquele povo 40 anos no meio do deserto. Então, se você está num deserto, lembre que você não está sozinho, Deus está com você. Confie nesse Deus que vai prover para você a solução. O que você tem que fazer, o que eu faço e sugiro para todo mundo: trabalhe e ore, ore e trabalhe. E se você lembrar de Josué 1:9, para mim é uma das coisas mais fortes no meu coração, né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem se espante, porque o Senhor está com você por onde quer que você andar. Então, se você lembrar que Ele está com você, e tem uma outra assim, se você lembrar também que eu adoro, né, toda vez que eu estou assim, com dilemas, né, eu lembro de Isaías 41:13, né, onde diz assim, porque assim, eu, o Senhor, o teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Que é algo mais pessoal do que isso, pessoal. Se você lembrar, então, que Jesus anda com você dessa forma, e que Deus é com você dessa forma, e que Ele te fez no ventre da tua mãe como Ele te fez, e você é empresário, então você já tem uma visão ousada da vida, ouse confiar em Deus. Esta é a maior das ousadias que todo empreendedor tem que ter com Cristo. Ouse confiar nele, outra, ouse propagar o reino dele no meio onde você estiver. E Ele vai te abençoar. Porque a palavra diz, se você pôr o reino de Deus em primeiro lugar, todo o resto te será provido. Então, eu confio nessas coisas. É assim que eu trabalho todo dia. E eu tenho coisas que eu tenho que resolver todo dia. A vida de qualquer um que empreende, né, Edu, você sabe, e de qualquer um que vive, né, porque infelizmente a gente pecou lá no jardim, Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, e Deus falou para Adão,
a terra é amaldiçoada por sua causa, e do seu suor terá que ganhar o seu pão. Então a gente tem que suar para ganhar o pão, pessoal. O que não pode é relativizar, né? Não. Como você falou mais cedo, creia que o que a Bíblia diz é a verdade e contemporânea, né? Para nós, se aproprie dela e faça valer. Você falou um pouquinho mais cedo aqui sobre você é investidor em startup, 3 ou 4 startups. É de algum segmento específico? Você tem alguma tese específica? A minha tese, eu venho do mundo de seguros, do mundo financeiro nos meus últimos 25 anos, então as minhas 2 primeiras sempre são na área de tecnologia, a minha tese é sempre tecnológica, né? Então, uma é na área de seguros, que é uma startup voltada para apoiar corretores de seguro através de uma plataforma de multicálculo com inteligência. A outra é uma seguradora digital. E a terceira é um negócio na área de floresta, mas é geointeligência com blockchain para ajudar a gestão e a governança de gestão de florestas e venda de florestas, basicamente a madeira nas florestas, madeira plantada, seja pinos ou eucaliptos. Muito bom. Vamos, aproveitando esse gancho aí, eu queria que você comentasse um pouquinho a sua visão sobre o momento em que vivemos da inteligência artificial, né? Já vários especialistas, CEO de Big Tech, diz que a nova grande onda é tão relevante quanto a energia elétrica e outros tantos. Você acredita nisso também, ou você acha que tem muito barulho aí quando a matéria é inteligência artificial? Eu diria assim, é uma tecnologia totalmente transformadora mesmo. É realmente como a energia elétrica, vai estar embarcado em todos os negócios. Ou seja, se você é um empresário, você tem que estar perguntando, muito bem, como é que eu melhoro o serviço aos meus clientes ou a minha eficiência operacional utilizando inteligência artificial? Por que você tem que fazer essa pergunta? Primeiro porque, comparado com o valor, não é novo, tá? Mas comparado com o custo da implantação de IA a 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje é muito mais barato e muito mais eficiente. Exato. E o que surgiu aí está disponível, tá, abundantemente em todas as plataformas. Então você pega Google com Gemini, você pega Microsoft com todos os copilots da vida, você pega OpenAI com ChatGPT, você pega Anthropic com o Cloud, todos eles têm aí mecanismos super importantes que você pode utilizar. E você vai utilizar para quê? Para melhorar os seus produtos e serviços. E está surgindo uma nova onda, que são os agentes de IA, tá? Que é apenas uma nova, é uma exponencialização da tecnologia. Você tem que pensar como vai utilizar, porque vai automatizar todos os seus processos. Se não automatizar os seus, vai automatizar o da concorrência. E aí você fica de fora. Aí você fica de fora. Então não tem como não pensar. É como imaginar em 2000, quando surgiu a internet, que eu não precisaria da internet. Sim. Então você quer dizer que isso afeta qualquer tipo de negócio, afeta independente o ramo, segmento, vertical? Uns mais fortemente, mas afeta todos, porque realmente, ou seja, você consegue imaginar um negócio hoje que não usa internet? Ou que não seja impactado por internet? Não tem. Você consegue imaginar hoje um negócio, ou seja, que não seja impactado pela energia elétrica? Tá. Eu costumo dizer que lá atrás, quando surgiu o motor a vapor, o que nós mecanizamos foi a força bruta humana. Sim. Tá? Então a gente automatizou e mecanizou a força bruta. O que acontece hoje, nós estamos, na verdade, trazendo inteligência para as habilidades finas humanas. As habilidades de criar, as habilidades de repensar, as habilidades de executar coisas repetitivas que são, de repente, chatas de fazer, mas que é feita pela mente humana. Então, hoje, você escrever um texto, ou responder um e-mail, ou mandar uma informação para o cliente, pode ser feito por IA numa velocidade muito grande. A primeira vez que eu fiz isso, só para você ter uma ideia, foi mais ou menos em 2013, em massa, na China. Uau! 45%, eu tinha 16 milhões de clientes, 45% das respostas que os meus clientes recebiam vinham de inteligência artificial. Isso 2013, 2015. Então, primeiro, não é novo. Case, né? Não é novo. Não é novo, era machine mas você learning. soube explorar ali, né? Era machine learning, que é uma coisa mais antiga. Sim. Era utilizado por uma tecnologia de base de dados enormes que a gente tinha lá, tá certo? Mas está aí, tá?
O que eu posso dizer para vocês é, usem, tá? Naturalmente, não usem sem antes conversar com Jesus, sem antes orar. Pergunte qual que é a melhor forma de você aplicar dentro do seu negócio e qual que é o benefício que você vai trazer para o reino de Deus ao utilizar IA. Porque ela está aí para ajudar no reino, não está aí para ajudar apenas você. Muito bom, eu nunca tinha ouvido isso, né, de orar antes de usar a inteligência artificial. Eu vou praticar aí esse conselho seu. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer, né, o apoio, o patrocínio à Wings Group AI, uma empresa de inteligência artificial que constrói agentes, que constrói vários ecossistemas e ferramentas, né, para poder aumentar a escala, aumentar a produtividade, reduzir o custo do seu negócio, qualquer que seja ele, e eles estão com uma iniciativa muito legal, porque de alguma forma, né, Fernando, a inteligência artificial está acessível aí, né? Você tem os grandes players que você citou aí, mas você sabe que o pessoal da Wings compartilhou que eles recebem vários contatos de empresário que eles têm dificuldade de fazer a ferramenta funcionar no negócio deles. Então, diante desse desafio, o pessoal da Wings criou um grupo ou um curso para auxiliar os empresários a entenderem como funciona, né, o mecanismo de lógica, de prompt, etc. e tal, ajustado ao negócio dele. Então, a ideia é que o empresário saia dali treinado a pensar, porque é um novo jeito de pensar também, né? Sim. Porque muitas vezes já me mandaram direct, oi Edu, você sempre fala de IA e tal, mas, cara, não consigo, pesquisei no Google, pesquisei em um monte de lugar, eu não sei como misturar a inteligência artificial com o meu negócio. O ponto é que precisa pensar de um jeito diferente, né? Um convite a pensar aí questão de lógica, de prompt e para poder extrair o melhor da ferramenta. Então, portanto, você está convidado aí a participar desse curso e também eles receberam bastante procura de jovens, né? A gente vai falar um pouquinho sobre jovens empreendedores, se a inteligência artificial dá para criar negócio. Dá para criar negócio. Com certeza. Uma quantidade gigante de possibilidade de ganhar dinheiro com inteligência artificial, não é verdade? Com certeza absoluta. Na verdade, ou seja, existe hoje todo um novo universo, né? Você pode chegar e decidir, vou ter aqui uma agência de IA, como provavelmente a Wings é. Sim, sim. Tá, então, se você está na área de desenvolvimento de sistemas, você pode desenvolver negócios para fornecer agentes de IA ou como usar prompts de IA dentro das empresas. Certo? Você pode criar aplicativos que usam inteligência artificial para prestar serviço, então, o que a gente chama aí de micro SaaS. Micro SaaS, né? Então você pode gerar os micro SaaS e assim, hoje você pode gerar micro SaaS com a IA. Tá? Você tem hoje também plataformas de no-code que você pode gerar softwares completos sem a necessidade de codificar. Então tem várias plataformas de no-code no mercado, eu mesmo utilizo algumas, né? Eu sou um ávido utilizador de IA há muito tempo, porque na verdade quando eu fiz o meu mestrado eu estudei inteligência artificial, né? Então isso fez parte da minha carreira. Mas o que eu digo para todo mundo, não é bicho de 7 cabeças, explore. Se você precisar, além da Wings, entendeu? Olhe no próprio YouTube, tem uma infinidade de coisas que você pode aprender. A Microsoft tem cursos grátis, Harvard Business School tem cursos grátis, a Google tem cursos grátis. Tá? Então tem uma série de empresas hoje que tem cursos grátis. A plataforma, por exemplo, hoje da Microsoft, se você chegar e for ver o Copilot, ele tem um negócio que chama o Copilot Studio, que permite você olhar agentes que já tem lá, que você pode aplicar para o seu negócio, ou você criar agentes usando o Copilot Studio. Eu mesmo utilizo. Não é um bicho de 7 cabeças. Naturalmente, vale a pena estudar. E vale a pena vocês verificarem o curso da Wings, eu não conheço, mas eu acho que vale a pena, já que o Edu está recomendando que vocês conheçam. E faça a sua parte, estude. Tá? Eu diria que não deixe de aprender sobre IA, porque é o mesmo de não se alfabetizar quando a escrita surgiu. Tá? O que não pode, né, Fernando, é ficar de fora. Não.
né? Então a Wings, como o Fernando disse, é uma das agências, né, de SaaS, micro SaaS, se apresenta como uma fábrica, né, de soluções de IA, mas o que não pode é você ficar de fora. Mas, então, fechando aí o convite para você, wingsgroup.ai, não tem com, não tem BR, né? Uma nova era também da internet. Então, Wings Group AI, você chega lá também através das redes sociais e pode se conectar a esse novo mundo. Muito bom, Fernando. Partindo aqui para o final, passou super rápido, né? História Sim. bacana aí, inspiradora. Eu sempre trago aqui algumas perguntas, né? Eu queria reproduzir elas para você também. Que livro que você recomendaria de negócios, tirando a Bíblia? Porque a Bíblia é o livro por excelência, né? Onde contém tudo ali sobre negócio, sobre finanças, sobre investimento. Mas que livro que o Fernando Moreira recomendaria além da Bíblia? Assim, vão ser livros muito antigos, se eu for recomendar, porque o único livro que eu leio há um bom tempo é somente a Bíblia. Uau! Então eu sou... Pensando em negócio, você mergulha na Bíblia. Eu comecei assim, eu vou dizer, autores que eu recomendo. O Ram Charan. Sim. Tá? Então, se Clássico. você for ver, clássico, mas eu diria, leia os livros dele. Tá certo? Eu recomendaria também, se você quer pensar em estratégica, né? Os livros do Balanced Scorecard, do Kaplan, eu recomendo, porque continua sendo, na minha opinião, a melhor forma de você pensar a estratégia. Né? Mas eu vou voltar para aquilo que eu te disse. Você me fez essa pergunta assim, olha, eu só tenho um livro para recomendar para todo mundo atualmente, porque tem sido o meu livro de cabeceira, é o livro que eu leio o tempo todo, que é a Bíblia. Eu digo isso porque a maioria das pessoas leem um monte de livro de negócio e não leem a Bíblia. Não pode, né, Fernando? Tem mas que ler é o que a acontece. Bíblia, né? Leia a Bíblia. Eu vou dizer para você, assim, a maior aventura da sua vida é ler e rever a Bíblia, e reler a Bíblia. É a maior aventura. E é uma aventura que muitas vezes uma pessoa faz uma vez e acha que é o suficiente. Eu provavelmente estou na 6ª ou na 7ª vez que eu estou lendo desde que eu me converti, tá? E é assim, eu nunca deixo de me surpreender com aquilo que Jesus tem para me revelar toda vez que eu abro a Bíblia. Toda vez que eu vou lá com um problema e abro a Bíblia para ler, intencionalmente. Eu sugiro, inclusive, eu tenho a mesma sugestão que eu fiz para o meu filho quando ele disse... Você tem um prompt aí. Eu tenho um prompt, eu vou dar o meu prompt então, tá? Que eu dei para o meu filho quando ele disse que, pai, eu creio em Deus, que aconteceu em 7 de fevereiro de 2022. Eu falei, então, filho, leia a sua Bíblia na seguinte ordem, e eu recomendo essa ordem. Então eu vou responder, em vez de recomendar um livro, eu vou te recomendar uma ordem para você ler a Bíblia. Leia primeiro um dos evangelhos. Eu escolho o Evangelho de João porque eu gosto como Jesus é apresentado em João, onde ele é apresentado como sendo o verbo que estava com Deus, o verbo que é Deus, e ele é o criador de tudo e de todos, e ele na realidade é Deus. Então você tem uma visão muito clara ali quando você lê João de 1 a 5 e você vai ler João inteiro, onde fica muito claro que Jesus nunca deixou de se apresentar para o mundo como sendo aquilo que ele é, ou seja, que ele é Deus. Então leia o Evangelho de João. Terminou de ler o Evangelho de João, você vai saber com clareza quem é Jesus. Por que ele veio a primeira vez? Ele veio justamente para cumprir todas as profecias, e você vai entender também que ele vai voltar a segunda vez. Terminou de ler isso, então leia o Apocalipse, porque aí você vai saber a revelação de Jesus para cada um de nós. Jesus vai se apresentar para você como sendo o Rei, o Cordeiro, o Criador e aquele que volta para aplicar a justiça dele e separar as ovelhas de um lado e os cabritos do outro, o joio de um lado e o trigo do outro. Ele vai vir e vai julgar com justiça e todo mal acabará. Então leia o Apocalipse. Então, Evangelho de João, aí leia Apocalipse, vai saber como é que Jesus volta. E ele está para voltar daqui a pouquinho, é só você prestar atenção no que está acontecendo em Jerusalém. Boa. Tá? E aí vai, depois que você leu então João, Apocalipse, vai e começa a ler a Bíblia inteira lá de Gênesis. E você vai entender como toda a confusão começou. Deus cria o mundo e em seguida a gente se rebela, né, porque Adão e Eva infelizmente se rebelaram. E Deus sabia, antes de criar o mundo,
que tudo isso aconteceria. Essa é a maravilha que você tem que refletir. Antes de criar o mundo, antes de fazer, assim dizer, faça-se a luz, ele já sabia que ele teria que morrer na cruz. Jesus disse ao Pai, pode deixar que eu faço lá na cruz o que tem que ser feito. O Espírito Santo disse a Deus, pode deixar que eu vou lá e constranjo o coração de todos aqueles que encontrarem a Jesus. Se você parar para pensar que antes de tudo isso, todo esse plano já estava feito, você vai ler a Bíblia 1 milhão de vezes. Tá bom? Então eu sugiro assim, quer ler, aprender sobre o negócio do que é viver a vida e produzir coisas para o reino, que vão ser realmente frutíferas para o tesouro que você quer ter lá no céu, e não o tesouro dessa terra que vai apodrecer, vai criar mofo, vai corroer. Então invista e leia a sua Bíblia. Leia todo dia, tá? Ore todo dia, ande e se alimente da palavra, porque não existe nada mais maravilhoso. Eu só de pensar que os dias que eu não leio são os dias que eu passo mal comigo mesmo, porque eu falei, faltou o meu alimento espiritual, e falta mesmo. Tá bom? Muito bem, Fernando. Aliás, falando em livro, não sei se você pode dar um furo jornalístico aqui, você está escrevendo um livro, né? Pode contar um pouquinho desse livro que você está escrevendo? Sim, eu estou. É assim, logo que eu me converti, uns 2 anos depois, um pastor amigo meu, pastor Josué, de uma igreja lá do Rio de Janeiro, que eu estava ajudando lá, ele me deu uma Bíblia. E foi a primeira Bíblia que eu li. Uhum. Eu termino de ler aquela Bíblia, lendo aquela Bíblia, vou escrever um livro. E era assim, pois muito claro sobre o plano profético de Deus para a humanidade. Esse é o título do livro? Esse é o título do livro. Uhum. São 20 capítulos, eu estou no capítulo 13. Meu plano é terminar entrando no 14, meu plano é terminar até o final deste ano. E aí começa toda a fase assim de... Eu quero que saia ano que vem, isso mesmo. Legal, legal. Então você que está gostando da entrevista aqui com o Fernando, fique ligado aí, acompanhe o Fernando aí. Fernando, qual que é o seu arroba aí do Instagram? No Instagram é fernando.a.moreira_. Boa. Tem LinkedIn também? Tem o LinkedIn, Fernando.moreira. Só procurar Fernando Moreira lá, você vai me achar com certeza. Tem alguns, mas... Você está me vendo aqui, agora você vai me ver lá. Muito bom, então já se conecta com o Fernando aí, que assim que sair o livro, né, eu for lançar aí ele, primeira mão aí, você já vai estar sabendo, né, se estiver acompanhando. Fernando, pergunta final aqui, e uma das mais contundentes para alguns entrevistados aqui. Fernando Moreira, qual o seu sonho grande hoje? Eu só tenho um sonho, servir a Jesus todos os dias, não tenho outro. Eu quero assim, ontem na pregação da igreja, tem o pastor Adoniran, que é um pastor que eu adoro, amo assim, a pregação dele. Ele falou assim, qual que é o presente que você vai querer dar para Jesus neste Natal? Uhum. E ele usou o ouro, o incenso e a mirra para dar o exemplo dos presentes. Ele falou assim, o ouro é a santidade. Então, o que eu quero, na verdade, meu sonho é assim, trabalhar todo dia para que eu me santifique cada vez mais, oferecendo adoração a Jesus todos os dias, que é justamente o incenso, e entregando a minha vida totalmente a Deus, tá? Que é justamente a mirra, porque a nossa carne não é nada. Sim. Tá? Nós só somos alguma coisa com Jesus. E se eu posso dizer assim, a coisa mais difícil para nós, seres humanos, é pregar a carne na cruz. Uhum. Mas a coisa mais importante para nós, seres humanos, é pregar a carne na cruz. É entregar a vida para Jesus, é servir a Jesus. Então, o meu sonho grande é servir a Jesus até o último segundo da minha respiração. E assim, eu já fui muito ambicioso, como eu já disse, eu já fui muito arrogante, como eu já disse. Hoje em dia eu peço todo dia a Deus, me esvazia, me esvazia, me esvazia. Eu quero você, Espírito Santo de Deus, me ajudando a ser aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Não aquilo que eu pensei um dia que eu era. Muito bom, belo sonho, e tá fácil, já tem aí o Espírito Santo como ajudador, caminhando, né, e o coração contrito e sincero. O texto bíblico diz que Deus jamais desprezará, não é? Verdade. Então, porque no final, Fernando, sucesso é muito mais do que lucro financeiro, é sobre impactar vidas
e glorificar a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.